Oi, criativas! Tudo bem com vocês? Bem-vindas de volta ao meu canal. Hoje, para o nosso passo a passo, eu trouxe o projeto dessa bolsinha linda aqui, ó, que é uma bolsinha que dá para ser usada como uma bolsinha de ombro ou na transversal, porque ela tem alças com regulagem de altura. Aqui na parte das costas, ó, a gente tem um bolsinho com zíper embutido, que é bem fácil de fazer e eu vou mostrar pra vocês o passo a passo detalhado. E eu coloquei mais um bolsinho embutido aqui na parte interna. Lembrando que o acabamento dessa bolsa é todo embutido, ou seja, a gente não vai precisar viés, mas vocês vão precisar de 2 moldes que eu estou disponibilizando pra vocês, tá aqui abaixo na descrição desse vídeo. Vamos lá costurar? Para o nosso projeto de hoje, vocês vão precisar imprimir os moldes que estão aqui abaixo na descrição do vídeo, desses 2 aqui, tá? Que é a base e o corpo da nossa bolsa. Para o molde do corpo, vocês vão cortar ele 2 vezes no tecido principal, 2 vezes na manta e 2 vezes no tecido de forro. Dessa vez aqui, a gente não vai cortar nenhum forro maior, é tudo cortado exatamente na medida do molde, tá? Para a parte do fundo aqui da minha bolsa, eu vou cortar uma vez tecido principal, uma vez na manta e uma vez no tecido de forro. Na parte das costas da minha bolsa, eu vou fazer um bolsinho com zíper embutido e eu vou mostrar para vocês mais uma vez como se faz esse bolsinho, tá? Então, aqui eu tenho uma medida de 17 centímetros de altura por 23 centímetros de comprimento que eu cortei 2 vezes no meu tecido. Eu tô utilizando o mesmo tecido que eu tô usando aqui na parte interna, tá? Você pode fazer o composê do jeitinho que você quiser. Para a parte interna da minha bolsa, eu também vou fazer um bolsinho com zíper embutido. Então, eu tenho aqui uma medida menor. Esse meu aqui mede 21 centímetros de largura por 15 centímetros de altura. E eu tenho ele 2 vezes, tá? Pro meu zíper aqui da parte interna, eu tenho, assim, a medida de 20 centímetros no zíper menor. Esse zíper é o zíper de número 3 e eu já deixei o meu cursor passado aqui nele. Aqui, para esse meu bolsinho que vai ficar na parte de fora da minha bolsa, porém, é um bolsinho com zíper embutido, eu tenho aqui a medida de 25 centímetros, tá? E é um zíper de número 5, é mais grosso do que aquele ali. E eu também já passei o meu cursor e deixei ele posicionado aqui. A nossa bolsa, ela tem um fechamento com zíper na parte de cima, então, eu tenho aqui um zíper que mede 42 centímetros e é o mesmo zíper aqui, de 5 centímetros, tá? E eu também vou colocar um cursor nele. Para a lateral da minha bolsa, como vai alças com regulagem de altura, eu tenho aqui uma tirinha de sintético, ó, é uma tirinha bem pequenininha. Ela tem 2 centímetros de largura por 7 centímetros de comprimento. O que eu fiz aqui, ó, foi simplesmente dobrar meio centímetro para dentro, encontrando aqui no centro, e eu colei com cola de silicone líquida e deixei aqui com os meus grampinhos para secar bem. Aqui, para esse meu acabamento na lateral, eu tenho aqui 2 meia argola que mede 1,5 centímetro de largura. Eu vou utilizar rebite número 2 para fazer a colocação desse meu acabamento para meia argola. E tem aqui também uma etiquetinha de cetim. E a alça que eu vou utilizar é essa alça aqui, ó. Eu tenho 1,40 m de comprimento de alça chique, que eu já fiz aqui a minha alça, ela já tá prontinha, tá? Uma alça com regulagem de altura. E eu fiz os acabamentos aqui com rebite, tanto aqui no meu mosquetão, tanto aqui nessa parte do meu regulador, tá? E a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou trabalhar no meu bolsinho com zíper embutido, que vai ficar na parte de fora, tá? Aqui eu posicionei centro com centro, eu fiz um pique aqui no meu tecido principal, marquei aqui, né? Eu vinguei bem direitinho aqui o centro do meu tecidinho de forro do bolsinho, coloquei direito com direito aqui do meu tecido e fiz umas marcações. Da base dele aqui pra baixo, eu marquei, ó, 2 centímetros e fiz essa primeira marcação aqui de cima. Em seguida, eu fiz um retângulo aqui, ó, comprido aqui, ó, um retângulo que mede 1 centímetro da primeira marcação pra baixo, tá? Então, fez esse retângulo aqui, faz essas marcações bem direitinho com a sua canetinha. Então, do meio pra trás, eu marquei 9 centímetros e fiz uma marcação fechando aqui o meu retângulo. E do lado de cá, a mesma coisa, do centro pra cá, 9 centímetros. Aí, você vai fechar ele vai ficar esse retângulo bem fechadinho. Aqui no centro, ó, eu marquei o centro desse meu retângulo aqui de 1 centímetro. Então, eu fiz uma marcação aqui no centro, onde ficou meio centímetro de um lado e meio centímetro do outro. Aqui na parte de baixo, ó, eu fiz assim um triângulo, que é onde eu vou delimitar, onde eu vou cortar depois, tá?
Então, agora eu vou passar a minha costura na volta toda desse meu triângulo de 1 centímetro, tá? Eu vou costurar em cima, vou fechar aqui na minha linha reta, no limite dos 9 centímetros, vou continuar costurando aqui embaixo, fecho aqui de novo nos 9 centímetros e finalizo a minha costura. Aqui por dentro não precisa passar a costura por enquanto, tá? Aqui a gente vai cortar. Feito aqui a costura na volta toda aqui do da marcação, né, do bolsinho que a gente fez, agora a gente vai cortar aqui no centro. Aí você pode pegar essa ferramenta aqui, se caso você tiver, que é um abridor de casa, de botão, ou um desmancha costura, pra você começar a fazer esse corte aqui, ó. Então, inseriu ele aqui, você fura e começa a cortar bem no centro, na marcação de meio centímetro que a gente fez, tá? É bem aqui no centro. Agora, eu vou vir cortando da pontinha aqui do meu triângulo, vou vir cortando direto até chegar aqui na outra pontinha do meu triângulo. Cheguei aqui, eu vou cortar na diagonal, eu vou cortar pra cá, bem próximo aqui da minha costura, cuidado pra não cortar a linha, tá? E vou cortar aqui do outro lado também. Aí, a gente vai ficar com duas laterais grandes aqui com esse biquinho. A mesma coisa eu vou fazer aqui no cantinho, tá? Do biquinho na diagonal pra cada canto, bem próximo da costura, mas cuidado pra não cortar a sua costura. Prontinho, ó, fiz aqui o corte, né, nos dois cantinhos. Agora, a gente precisa soltar aqui os nossos alfinetes, ó. E jogar esse meu tecido todo lá pra dentro, ó. Vou jogar dos dois lados, ó, você vai jogar tudo. Jogou ele aqui, você vai esticar e vai levar isso aqui pro ferro e vai passar tudo bem certinho, tá? Vai passar tudo bem certinho pra gente poder posicionar o nosso zíper e passar a costura na volta toda. Essa parte aqui de passar o seu tecido no ferro agora é muito importante, porque isso aqui vai facilitar demais a sua vida na hora de costurar o zíper, tá? Então, leva pro ferro, acerta bem direitinho, joga esse seu tecido de forro todo aqui pra dentro, ó, pra ficar aqui na frente aparecendo só o seu tecido principal, tá? Prontinho, ó, fui no ferro, passei tudo na volta toda. Vocês podem ver que deu uma mudada aqui na iluminação, mas é porque eu mudei a posição da máquina, achei que tava bem escuro lá do outro lado. Então, depois que você passar tudo no ferro, com o seu cursor posicionado aqui no seu zíper, você vai encaixar ele aqui por baixo, ó, e vai alinhar o seu zíper com esse canalzinho que a gente acabou de criar aqui, tá? Lembrando que você precisa ver direitinho aqui, ó, que a mesma quantidade que sobra aqui desse lado tem que sobrar aqui do outro lado, tá? Então, alinha o seu zíper bem direitinho, puxa o seu cursor aqui pra fora. Lembrando que esse cursor já tem que estar posicionado aqui no seu zíper, tá? Porque a gente vai costurar agora na volta toda e depois não dá pra passar esse cursor mais, tá? Então, alinhou tudo bem certinho aqui, a gente vai passar uma costurinha na volta toda, bem na beiradinha aqui, ó, bem próximo aqui do seu zíper pra prender esse zíper no seu tecido principal. Feito a costura, ó, o seu canal do zíper ele vai ficar assim. Aqui na parte das costas ele vai ficar desse jeito, tá vendo? Aí você pode deixar esse sobrando aqui, ó. É bom selar aqui com o isqueiro para esse zíper não desfiar. Agora eu vou pegar aqui a outra parte desse tecido do forro aqui do nosso bolsinho. Eu vou colocar direito com direito desse jeito, aí eu vou costurar aqui, ó, unindo os meus dois tecidos, porém eu vou levantar ele e vou costurar somente esse tecido de forro, tá? A gente não costura tecido principal. Então, alinha tudo direitinho e pode fechar os 4 cantinhos. Prontinho, ó, tá tudo costurado na volta toda, ó, como vocês podem ver. E o nosso bolsinho, ele já tá com o acabamento todo embutido, ó. Você já pode levar a sua mão aqui e ele já fica desse jeito, tá? Bem bonitinho, bem fácil de fazer, não tem segredo. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no meu tecido principal com o meu zíper embutido, na parte do meu tecido de forro. Eu tô aqui com o meu tecido de forro cortado exatamente na medida do molde. Alinhei o forrinho aqui desse meu bolsinho embutido
com o meio aqui, o centro dele com o centro do meu tecido de forro. Só que aqui é diferente, ó. Aqui é a mesma marcação, né, da base para baixo, da base do tecido de forro para baixo 2 centímetros e do meio para cá eu marquei 8 centímetros e meio. Fiz a mesma coisa daqui para lá, 8 centímetros e meio. A única diferença é essa, tá? Que no outro a gente marcou 9 e aqui a gente vai marcar 8 centímetros e meio. Agora o processo é totalmente igual o que a gente fez aqui, tá? Passa uma costura na volta toda, depois a gente corta no centro, desvira. E aqui a gente posiciona o nosso zíper embutido, tá? Tudo exatamente igual. Eu vou fazer aqui e volto para mostrar para vocês. Prontinho, ó, finalizei aqui o meu bolsinho da parte do meu tecido de forro, ó, da parte interna. E ele vai ficar assim, ó, desse jeitinho. Igualzinho o do tecido principal, tá? Ó, tudo exatamente igual. Dois bolsinhos lindos aqui na nossa bolsa. Agora a gente vai começar a costurar o zíper aqui na parte de cima, e eu tô aqui com o espelho da parte da frente da minha bolsa, tá? E eu fiz duas marcações, tem uma aqui na frente e outra aqui atrás. Essa minha marcação, ela é feita bem aqui na curvinha, ele vem reto aqui, chega aqui, ele começa a subir o arredondado da minha bolsa, tá? Então, é bem aqui nessa curvinha que você vai fazer a marcação, que é onde a gente vai começar e terminar o nosso zíper. Então, aqui, ó, eu vou destacar o meu zíper pra usar uma perninha dele aqui, mas a gente ainda vai usar a outra, tá? Então, aqui, ó, com os dentinhos do zíper virados pra baixo, eu vou costurar ele aqui, ó, vou começar a costurar bem aqui na minha marcação. Só que aqui no inicinho, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o meu zíper, vou dar uma dobradinha nele pra dentro, ó, porque eu vou costurar por cima. Então, aqui, ó, bem em cima aqui da marcação, ó, minha marcação tá aqui, eu vou deixar o meu zíper rente aqui com a minha marcação, e é a partir daqui que eu vou começar a costurar. Então, dobra o seu zíper assim, com ele virado pra fora, e pode passar uma costurinha aqui pra gente começar. Ó, comecei a costurar o meu zíper aqui, ó, e ele vai ficar assim, virado pra dentro, né? Pra dentro aqui da minha peça. Aí, feito essa curvinha aqui, a gente vai começar a costurar ele alinhado aqui com a lateral. Você vem alinhando ele aqui com a lateral do seu tecido principal e passa uma costura até chegar aqui do outro lado. Ó, cheguei aqui com o meu zíper aqui do outro lado e eu parei a minha costura no meio do caminho pra mostrar pra vocês. Lembra daquela outra marcação que a gente tinha feito, que é o finalzinho aqui da curva? Aqui a gente vai, ao invés de puxar o zíper pra trás, igual a gente fez aqui, aqui a gente vai descer com ele pra baixo, ó. Então, eu vou deixar ele alinhado bem rente aqui com a minha marcação, ó. Deixa alinhado com a sua marcação. Aí, você vem passando a sua costurinha e pode passar por cima dele e finalizar ela aqui do outro lado. Ó, desse jeito aqui, ó, tá vendo, ó? Aqui eu puxei ele bem em cima da marcação, o meu zíper, puxei ele bem e terminei a minha costura bem rente com a minha marcação. E aqui do outro lado, o que eu fiz foi puxar o meu zíper pra cima, porque aqui, ó, o meu zíper, na hora de fechar a minha bolsa, ele vai parar aqui, né? Porque o meu zíper, eu engoli o meu zíper aqui pra dentro, e aqui ele vai passar aqui pra fora, pra gente poder abrir, tá? Essa parte aqui vai ficar solta dentro da nossa bolsa. E é desse jeito que a gente vai fazer. Agora, pra gente colocar o outro zíper na parte das costas da nossa bolsa, você vai colocar assim, ó, um de frente com o outro, com as duas partes arredondadas encontrando aqui uma com a outra, tá? Aqui no meu espelho da parte da frente, eu comecei afunilando aqui, eu comecei jogando o meu zíper pra fora e costurei, e no finalzinho ele tá pra dentro, ele tá sobrando aqui uma pontinha pra dentro, tá? Aqui no meu espelho da parte das costas, aqui ele também tem que estar na mesma posição, assim, ó, com os dois virados frente com frente, tá? Com o abaulado encontrando com o outro aqui. Só que na hora de costurar, fica diferente, porque a gente vai precisar virar o nosso espelho e começar daqui, né, que é a ordem certa. Se você conseguir costurar virado ao contrário, não tem problema. Então, se aqui eu comecei o meu zíper jogando ele pra fora, aqui eu vou começar jogando o meu zíper pra baixo.
que a hora que eu virar, que eu fechar a minha bolsa, vai se encontrar certinho. Cuidado para não costurar esse seu zíper aí virado ao contrário, porque no final não dá certo, tá, gente? Você vai precisar desmanchar. Outra coisa, o do zíper virado para baixo, cuidado para não costurar invertido, tá? Porque aqui só tem uma perninha e pode ser que a gente faça confusão na hora de costurar. Então, aqui, ó, os dentinhos do zíper virados para baixo, aqui eu vou deixar sobrando uma perninha, né? Uma perninha para baixo. Aí eu vou medir aqui bem certinho, ó, para ver se eu posso deixar mais, porque aqui eu vou passar por cima do meu zíper, ó. Então, isso aqui é o suficiente para costurar. Então, aqui, ó, bem aqui rente aqui com a minha marcação, né? Que aqui também tem a marcação. Eu vou começar a costurar. Ó, eu vou começar a costurar o meu zíper com ele virado para baixo em cima da marcação. Agora, eu posso vir costurando ele até chegar aqui do outro lado. Ó, e aqui chegando aqui no finalzinho, o que eu vou fazer? Eu vou jogar o meu zíper aqui pra dentro, ó. Você pode dobrar uma pontinha dele aqui, ó. Dobra ele por cima do seu zíper aqui, ó, que você consegue costurar com mais facilidade. Então, costurei ele aqui, vou dobrar ele pra cima o meu zíper e vou passar a costura direto por cima dos dentinhos dele. Prontinho, ó, costurei aqui. Aí, agora, se eu virar aqui a minha peça, ó, colocar o biquinho aqui virado um do ladinho pro outro, eles vão tá se fechando aqui, se encontrando no mesmo lugar. Aqui tá o meu zíper pra dentro, que é onde vai fechar a minha bolsa. E aqui tá as duas perninhas do zíper, que serve pra gente poder passar o nosso cursor, beleza? Presta bastante atenção na hora de costurar esse zíper aqui, tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar esse meu zíper aqui, vou jogar ele aqui pra dentro e vou colocar um alfinete pra não correr o risco de eu costurar ele, acabar costurando ele sem querer lá no final, tá? Então, prende essa perninha do seu zíper, que ela precisa estar aqui dentro, pra gente não costurar ela. Prendi aqui, agora eu vou colocar direito com direito aqui dos meus espelhos, ó. Direito com direito, e vou passar uma costurinha nessa lateral e na lateral de cá, com a margem de 1 centímetro, tá? Passa a costurinha com 1 centímetro. Se quiser colocar a sua guia magnética aqui, que é essa pecinha aqui na sua máquina, para certificar de que você vai passar essa costura bem certinho, pode também, tá? 1 centímetro aqui de margem. Se quiser pegar a caneta, a fita métrica e marcar antes, também funciona. Passei aqui a minha costura na volta toda, tá vendo? E ela vai ficar desse jeito. Agora, eu vou pegar aqui a parte do fundo do meu tecido principal e eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dobrar pontinha com pontinha aqui nos dois cantinhos arredondados, ó. Vou alinhar os dois desse jeito. Deixa tudo bem retinho, tá? Pra esse seu fundo aqui não ficar torto depois. Aí, a gente vem e faz uma marcação central aqui. E eu vou repetir o mesmo processo aqui na outra ponta. Prontinho, ó, encontrei aqui os piques, né, as partes centrais aqui. Agora, a gente vai colocar direito com direito aqui com o corpo que a gente acabou de costurar, né, da parte principal. Eu vou colocar aqui, ó, pique com a costura aqui da lateral. Vou alinhar aqui primeiro e vou prender aqui com um grampinho. E a mesma coisa eu vou fazer aqui do outro lado, ó. Vou colocar o pique com a costura e vou marcar com um grampinho. Agora é só a gente distribuir isso aqui na volta toda. Aqui nas curvinhas, ó, você vai jogar ele pra dentro. Você joga ele assim pra dentro e vai encaixando na sua peça, tá? Essas curvinhas, todas as peças que tem molde com curva, na hora de encaixar folha, espelho, mochila, bolsa, qualquer coisa, você tem que jogar a parte do fundo, a parte que é arredondada pra baixo e encostar a lateral com o seu molde, tá? Aí, aqui você distribui a toda volta e clipa bem, prende tudo com esses grampinhos aqui na volta toda antes de costurar. É muito importante fazer isso aqui, tá?
Tudo preso aqui na volta toda. Agora a gente vai passar uma costurinha com um pezinho de máquina pra prender o fundo aqui no nosso tecido principal. Prontinho, ó, tô com o fundo aqui costurado. Agora a gente reserva essa parte aqui pra gente repetir o mesmo processo que a gente fez, que a gente acabou de fazer, né, no nosso tecido de forro. Então, a gente vai colocar direito com direito aqui dos espelhos, né, do corpo aqui da nossa peça. Vai passar uma costurinha nas duas laterais, fechando as duas laterais com a mesma margem, que é a margem de 1 centímetro, tá? Feito isso, a gente pega aqui a parte do fundo, encontra os centros dele aqui nas duas pontinhas, né? Nas partes arredondadas aqui, a gente encontra o centro dele aqui, distribui tudo na volta toda e passa uma costurinha. A única diferença é que aqui na parte do forro, a gente vai deixar uma abertura aqui numa das laterais pra gente poder desvirar, tá? Então, você vem costurando na margem de 1 centímetro, depois você começa de novo aqui embaixo, dá mais um retrocesso e vem costurando com 1 centímetro. Prontinho, ó, costurei aqui a parte de baixo, né, a parte do fundo. Então, agora a gente vai fazer o seguinte, ó, eu vou pegar aqui o meu tecido principal, vou desvirar ele aqui, vou deixar o principal virado pra fora, tá? Cuidado com os alfinetes que a gente colocou aqui dentro, ó, pra segurar o zíper, pra você não acabar se machucando, espetando o dedo no alfinete, tá? Então, aqui, ó, desvirei ela aqui pra fora. Eu vou pegar o meu tecido principal, a parte principal aqui, e vou encaixar ela aqui por dentro, ó, por dentro do meu tecido de forro, tá? Você vai encaixar ele aqui por dentro. Vai ajeitar aqui a parte do fundo, ó, estica ele, deixa tudo bem jeitosinho aqui. Aí, você vê aqui a posição do seu zíper, tá? Se você quer ele virado na parte da frente, parte das costas, você quem sabe agora. Aqui, ó, nessa parte aqui que o meu zíper... Aqui, ó, nessa parte aqui do meu zíper, que eu passei a minha costura, joguei ele pra fora e passei por cima do meu zíper, você pode deixar ele virado pra fora mesmo, tá? Só aquela outro finalzinho que tem que ficar lá pra dentro, tá? Que é aquele que a gente prendeu com o alfinete. Presta bastante atenção aí nessas partes aí, pra não ter perigo de você costurar o seu zíper virado pra dentro aqui, tá? Então, aqui, ó, coloquei lá dentro, vou abrir aqui as minhas costuras, ó, na parte de cima, e vou abrir aqui o meu tecido principal também, tá? Então, você vai abrir desse jeito e vai alinhar a costura do tecido principal com a costura do tecido de forro e vai prender aqui com um grampinho. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Vou abrir a costura do tecido principal, vou abrir a costura do meu tecido de forro, alinhou costura com costura, prende com grampinho. Prendi aqui essas duas laterais, ó. Agora, a gente pode vir distribuindo esse nosso forro na volta toda. Porque aí, agora, a gente vai passar uma costurinha prendendo o nosso tecido de forro aqui junto com o zíper, com essa lateral pequenininha aqui, tá? Pra depois a gente desvirar e fazer um acabamento bem bonito do outro lado. Então, aqui, ó, alinha tudo bem direitinho. Se você tiver cortado o seu tecido de forro exatamente na medida certinha do molde, aqui agora vai se encaixar perfeitamente, tá? Então, prende tudo na volta toda pra gente passar uma costurinha. Agora, eu vou começar a costurar, vou passar uma costura na volta toda com um pezinho de máquina pra gente prender. Daí, em seguida, a gente pode vir aqui pelo buraquinho que a gente deixou pra desvirar na lateral e desvirar a nossa peça. Ó, aí aqui desvirou a peça, você pode jogar o seu tecido de forro lá pra dentro e vai puxar aqui o seu tecido, ó, o seu zíper, né, pra cima. Aí, puxa bem direitinho aqui, você vai alinhar na volta toda e a gente vai alinhando e prendendo com os grampinhos antes da gente fazer essa costura de pesponto aqui, tá? Então, aqui, ó, vou prender tudo na volta toda pra ficar mais fácil e mais certo de que esse pesponto nosso vai ficar certinho. Então, joga aqui o seu tecido de forro pra trás, tecido de principal aqui pra frente e vai
prender tudo na volta toda. Agora eu vou passar uma costura de pesponto, só que eu gosto de puxar aqui o meu tecido de forro pra fora, porque como a gente abre a bolsa e faz a costura de pesponto aqui por baixo, e o ideal é que a gente costure pelo lado principal, quando é costura de acabamento, então você joga assim o seu tecido de principal pra dentro, deixa o tecido de forro virado aqui pra fora, aí sim você pode vir fazendo essa costura de pesponto, tá? Então aqui, ó, puxa tudo aqui, eu gosto de começar essa minha costura de pesponto aqui pela lateral da minha peça, né? Deixa eu soltar aqui. Eu vou vir passando começar a minha costurinha aqui pela lateral, tá? Então, vem passando uma costura de pesponto na volta toda com um pezinho de máquina. Já tô aqui com a minha peça com o pesponto todo feito na volta toda, tá? Ó, tá tudo certinho aqui. E agora, a gente pode passar o nosso cursor aqui no nosso zíper, tá? Então, aqui, ó, pra colocar esse meu cursor, eu gosto de alinhar aqui tudo bem certinho. Eu vou puxar aqui tudo pro lado, vou alinhar aqui com a minha costurinha, vou alinhar o zíper, deixa tudo retinho aqui, ó, pra facilitar pra gente passar esse cursor de primeira, né? Então, vem juntando tudo aqui, ó, prende aqui com os grampinhos, vai alinhando o seu zíper, aí a gente, a hora que a gente for passar lá do outro lado, a gente consegue acertar ele de primeira, tá? Aí, aqui, ó, é só você juntar o zíper, você vai juntar os dois aqui, ó, vem trazendo ele até aqui na frente e passa o seu cursor. Ó, tá vendo que eu passei o meu cursor, ele já tá aqui bonitinho, ó, de primeira. Então, prender isso aqui, se você quiser prender, né? É mais fácil que você acerta o zíper de primeira, não precisa ficar voltando toda a vida. Eu vou cortar aqui o excesso do meu zíper pra gente fazer um acabamento aqui no finalzinho dele. Ó, e pra fazer esse acabamento aqui do meu zíper, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar assim um pedacinho de sintético, ó, é um retalhinho mesmo, que tem aqui a mesma largura do meu zíper. Vou abraçar aqui o finalzinho aqui do meu zíper desse jeito, deixa tudo alinhado aqui, ó, deixa rente aqui, tá, os dois, e pode passar uma costurinha. Aí, você passa uma costura nessa lateral, aqui embaixo e aqui em cima. Se você não tiver sintético e retalho de sintético pra fazer isso aqui, você pode fazer com tecido, tá? Ou se você tiver aqueles terminais de zíper, né, que são de metal, fica bem bacana também. Eu não vou colocar porque eu não tenho aqui. Então, eu vou colocar um pedacinho de sintético e vou passar uma costurinha nas 3 laterais pra poder fechar. E ele vai ficar assim, ó, desse jeito o nosso acabamento, tá? Agora, eu vou abrir o meu zíper aqui até o final, vou jogar esse meu zíper aqui pra dentro, porque a gente vai colocar aqui na lateral aquele nosso acabamento. Esse nosso acabamento aqui que eu tinha deixado ele colado, que é onde a gente vai colocar a nossa meia argola pra prender a nossa alça. Então, pega aí o seu acabamento, seus 2 acabamentos, com ele colado assim como se fosse um viés, tá? Dobradinho, se quiser passar uma costura nas 2 laterais, fica à vontade. Eu acho que não precisa, porque aqui a gente vai deixar ele bem agarradinho na nossa peça. Então, aqui, ó, passei a minha meia argola aqui dentro, vai ficar desse jeito, ó. Ela tá aqui dentro, tá? Então, aqui, ó, você vai ver direitinho aí o tanto que você quer. Não precisa deixar muito grande, porque senão fica aquele acabamento grosseiro, né? Ao invés de ficar bonito, acaba ficando feio. Então, prendi aqui, ó. Eu vou vir aqui na lateral da minha peça, ó, aqui, bem aqui na minha costurinha, e eu vou abraçar a minha bolsa. Vou abraçar aqui a minha bolsa com o meu sintético, ó. Eu vou abraçar ele. Desse jeito, ó. Vou abraçar e vou deixar essa minha meia argola pequenininha aqui bem rente com a minha peça, tá? Deixa bem rente. Uma coisa, antes de fazer isso aqui, passa o seu zíper primeiro, tá? Não faz essa aplicação com o rebite aqui antes de passar o zíper, não. Porque se tiver alguma coisa errada, no final você vê que tem alguma coisa, se precisar desmanchar a sua peça, depois que bateu esse rebite aqui, acabou, não dá pra desmanchar mais, tá? Aí, esse rebite aqui, você vai ter que cortar a sua peça, vai acabar perdendo ela. Então, prende esse aqui no finalzinho, depois que você vê que tiver tudo certo, que seu zíper bateu certinho, tá? Aí, você vem
Aí agora você vai fazer um furo aqui pra você colocar o seu rebite, tá? Eu utilizo esse alicate aqui, que ele é ótimo pra fazer furo, tá? Se você não tem, ele é bem baratinho, vale muito a pena você adquirir ele. Então, eu vou fazer um furo aqui e vou aplicar o meu rebite. Aí, depois eu vou repetir o mesmo processo aqui com a outra lateral. Lembrando que ele tem que estar bem aqui na costura da lateral, tá? Deixa tudo bem alinhadinho, bem bonitinho, pro seu acabamento ficar bem bonito. Eu vou fazer essa aplicação desse rebite aqui e volto pra mostrar pra vocês a nossa bolsa finalizada. Bom, meninas, e assim ficou a minha bolsinha finalizada, ó. Vou mostrar pra vocês a parte interna dela como que ficou. Eu usei esse tecido lindo floral aqui, ó. E o meu bolsinho com zíper embutido na parte interna tá aqui na frente, tá? Aqui na lateral o meu acabamento ficou desse jeito, ó. Pra eu colocar as minhas alças com regulagem de altura. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você gostou, já sabe, deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreve. O botãozinho tá aqui embaixo. Deixa aqui pra mim nos comentários de qual cidade você tá me assistindo, que eu quero muito saber. E se você por acaso não me segue lá no Instagram e fizer essa peça aqui, posta lá e me marca, @PriTodaCriativa. Vem que por lá tem muito conteúdo bacana também, tá? Tô te esperando. Super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!